Há dias em que o coração se sente exausto. Dias em que as orações parecem ecoar num silêncio distante, como se o céu estivesse em repouso. Nesses momentos, muitos se perguntam: será que Deus ainda me ouve? Mas a verdade é que o Pai nunca se cala. Nós é que, por vezes, deixamos o barulho do mundo abafar a sua voz. A chama da fé não se apaga de repente. Ela vai se tornando pequena, quase invisível, consumida pela rotina, pelo cansaço, pelas decepções. Até que um dia, olhamos para dentro de nós e percebemos que o fogo que antes ardia forte se transformou em uma brasa fraca, pedindo por ar. E é aí que o Espírito Santo se aproxima. Ele não chega com barulho, nem com pressa, mas com um sopro leve que reacende o que parecia morrer. Deus é o especialista em transformar cinzas em luz, fraqueza em força, silêncio em canção. O salmista clamou: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Essas palavras são mais do que um pedido, são um recomeço. Elas revelam um coração que entende que a fé é viva e precisa ser cuidada, alimentada, reacendida todos os dias. Não há vergonha em reconhecer que a chama enfraqueceu. Há coragem em pedir a Deus que sopre novamente sobre ela. Talvez você esteja passando por um tempo de desânimo espiritual. Talvez a oração tenha se tornado um hábito mecânico e não um encontro verdadeiro com o Criador. Mas hoje, o Senhor te chama de volta. Ele te convida a voltar ao lugar secreto, aquele espaço de intimidade onde apenas você e Ele existem. Feche os olhos por um momento. Respire fundo. Sinta o ar entrando em seus pulmões como um sinal de vida nova. Esse mesmo fôlego é o sopro de Deus em você, reacendendo o que parecia perdido. Diga baixinho: Senhor, renova-me. Sopre sobre mim o teu espírito, que o fogo da fé volte a arder em meu coração. Enquanto você fala, imagine essa chama crescendo, iluminando cada parte da sua alma. Deus não precisa de muito. Uma centelha é suficiente para acender o impossível. Não é o tamanho da sua fé que importa, mas a disposição de entregá-la nas mãos certas. E o Deus que faz novas todas as coisas está restaurando agora mesmo o que parecia apagado. A fé não se perde, ela dorme. E quando o Espírito toca, ela desperta com mais força do que antes. Se essa oração falou ao seu coração, curta este vídeo, inscreva-se e compartilhe a palavra, para que mais pessoas sintam o renovo de Deus. A renovação espiritual não acontece apenas quando pedimos força. Ela começa quando reconhecemos nossa fragilidade diante de Deus. Há um poder imenso em admitir: Senhor, eu preciso de Ti. É nesse ponto que o orgulho se cala, o coração se abre e a graça entra. Quantas vezes tentamos resolver tudo sozinhos? Buscamos respostas na pressa, nos conselhos do mundo, nas distrações que apenas anestesiam a alma. Mas nada disso sustenta por muito tempo. O coração humano só encontra descanso quando volta ao seu Criador. O arrependimento verdadeiro não é o peso da culpa, mas o alívio da entrega. É quando você olha para trás e entende que Deus sempre esteve lá, mesmo nas escolhas erradas, nas quedas, nas fugas. Ele não te julga como o mundo faz. Ele te estende a mão e sussurra: vem, filho meu, eu ainda acredito em você. O profeta Isaías escreveu: mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Essas palavras são uma promessa e um convite. Deus não apenas perdoa, Ele restaura. Quando o coração se humilha, o céu se move. Cada lágrima sincera é uma semente plantada no altar da graça.
Feche os olhos por um instante e reflita. Quantas vezes você tentou carregar um fardo que não era seu? Quantas vezes se sentiu indigno do amor de Deus, achando que já era tarde demais para voltar? Mas a verdade é que Deus nunca desistiu de você, mesmo quando você se distanciou dele. O arrependimento abre espaço para o renovo. É o ponto onde a fraqueza encontra o perdão e a escuridão dá lugar à luz. Não há secado tão grande que o amor de Deus não possa apagar, nem coração tão distante que ele não possa alcançar. Talvez hoje seja o dia de deixar tudo aos pés da cruz, de soltar o peso da culpa e dizer: Senhor, eu me entrego, lava-me por completo, transforma as cinzas em nova vida, que a minha alma volte a respirar tua presença. Quando você se entrega, o Espírito Santo começa a reconstruir o que estava quebrado, e aquilo que antes parecia fim se torna recomeço. Deus não busca perfeição, Ele busca corações dispostos a serem moldados. A entrega não é fraqueza, é sabedoria. É admitir que sozinho você não pode, mas com Deus nada é impossível. E à medida que você abre mão do controle, o Espírito enche o vazio com paz e propósito. Deus está fazendo algo novo agora mesmo. Não tente entender tudo, apenas confie. O renovo começa quando você para de lutar contra o amor que quer te curar. A entrega é o portal da transformação. Quem se dobra diante de Deus, nunca mais caminha curvado diante do mundo. Há algo divino que acontece quando o coração se abre por completo diante de Deus. É como se o céu inteiro se inclinasse para ouvir uma única oração. A alma cansada que antes andava em sombras começa a sentir uma chama suave acender dentro do peito. Não um fogo que destrói, mas um fogo que purifica, que transforma, que devolve o brilho aos olhos e o sentido à vida. Esse é o fogo do Espírito Santo. Não é um símbolo distante, mas uma realidade viva que habita em cada coração que se rende ao amor de Deus. Ele é o sopro que reaviva, o vento que limpa o pó da alma, o calor que espanta o medo e faz florescer aquilo que estava adormecido. A presença do Espírito é suave, mas poderosa. Ela não chega com ruído, chega com propósito. Ela não força, convida. E quando o coração diz sim, tudo muda. Você talvez não perceba de imediato, mas quando o Espírito Santo se move, as feridas do passado começam a cicatrizar. As dúvidas se tornam pequenas e a paz toma o lugar da confusão. É como uma brisa quente que passa e acende o que restava de esperança. Em 2 Coríntios 5:17 está escrito: Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Essas palavras ecoam como um cântico sobre os que creem. O Espírito não renova apenas o que está visível. Ele transforma o interior. Ele apaga a culpa, reescreve a história e faz o coração bater em ritmo de eternidade. Talvez você tenha sentido o fogo da fé diminuir ao longo do tempo, mas hoje o Espírito está soprando novamente sobre você. Ele quer reacender aquilo que parecia esquecido. Não importa o quanto o mundo tenha tentado apagar a sua luz, o fogo de Deus é inextinguível. Feche os olhos e imagine um campo escuro sendo iluminado por pequenas chamas que começam a se espalhar. Cada chama representa uma alma tocada pela presença divina. Agora veja o seu próprio coração nesse cenário. Veja a luz crescendo, se tornando forte, viva, pulsante. Esse é o poder do Espírito Santo dentro de você. Não há barreiras que o Espírito não possa atravessar. Nem muros, nem culpas, nem medos. Onde há fé, há fogo. Onde há rendição, há renascimento. Peça agora em silêncio. Espírito Santo, reacende em mim o fogo da tua presença. Que eu volte a sentir teu voz, teu toque e tua paz. Purifica o que em mim está morto e traz vida onde há desânimo. Quando o Espírito se manifesta, o coração ganha nova força, a mente se renova e o corpo sente alívio. A presença divina não é uma emoção passageira.
É um estado de graça, uma comunhão que transforma o ordinário em sagrado. O fogo de Deus não queima para destruir, mas para refinar. Assim como o ouro é purificado no calor da fornalha, nossa fé é fortalecida nas provações. E quando o Espírito habita, o medo perde o lugar e o amor toma o trono do coração. Se você deseja que essa chama nunca se apague, curta esse vídeo e compartilhe com alguém que precisa sentir o fogo do Espírito Santo. Há um momento, depois da tempestade, em que o coração percebe. O vento que parecia destruir foi o mesmo que purificou o caminho. É nesse instante que o renovo floresce, silencioso, mas profundo. A alma, que antes carregava o peso do cansaço, agora sente leveza. Os olhos, que antes viam o escuro, agora reconhecem a luz. É o milagre do recomeço. É o nascer de uma fé amadurecida, mais firme, mais viva, mais consciente de quem Deus é. Renovar a fé não é esquecer o passado, é permitir que Deus transforme o que vivemos em aprendizado e testemunho. As feridas não somem, mas deixam de doer, porque o amor de Deus as cobre com propósito. Cada cicatriz se torna prova de que o impossível pode ser vencido. Quando o Espírito Santo toca a vida, nada permanece igual. A mente muda, o coração muda, o olhar muda. Até as palavras se tornam diferentes, cheias de gratidão e esperança. A presença de Deus transforma o deserto em jardim, a dúvida em confiança e o medo em coragem. Talvez você não tenha percebido, mas o renovo que tanto buscava já começou. Ele não veio em um instante de emoção, mas em cada decisão de continuar acreditando, mesmo quando parecia difícil. Cada vez que você orou chorando, cada vez que permaneceu firme quando o mundo dizia, desista, a fé estava sendo construída dentro de você. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos 12:2: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A fé renovada é exatamente isso, uma nova maneira de ver a vida. É quando o coração entende que tudo tem um tempo e que o tempo de Deus é sempre perfeito. É quando o medo dá lugar à confiança e a esperança deixa de ser palavra e se torna caminho. Agora é o momento de dar o próximo passo, caminhar em novidade de vida. A oração que você fez não é o fim, é o início de algo maior. Deus reacendeu a chama dentro de você, e essa luz não foi feita para ficar escondida. Ela foi feita para iluminar o caminho de outros que também estão buscando renovo. Feche os olhos por um instante e imagine o seu futuro diante de Deus. Vejam a estrada iluminada pela presença dele. Você caminha com passos firmes, não porque tudo está resolvido, mas porque agora você sabe, nunca mais estará sozinho. O mesmo Espírito que te levantou hoje será o mesmo que te guiará amanhã. Diga, em voz baixa ou apenas no coração: Senhor, obrigado por renovar a minha fé. Que eu nunca me esqueça do teu amor e que eu seja luz onde houver escuridão. Caminharei em novidade de vida, sustentado pela tua graça e guiado pela tua mão. Deus não quer apenas reacender sua fé, Ele quer mantê-la viva. E isso acontece todos os dias, nas pequenas decisões, nos gestos simples, nos momentos em que você escolhe confiar. A fé não é uma emoção passageira, é uma construção diária feita de amor, paciência e presença. Renovar-se em Deus é escolher a cada amanhecer, caminhar com esperança, mesmo sem ver o destino. É confiar que o fogo aceso hoje será a luz que te guiará amanhã. Se esta oração tocou sua alma, curta este vídeo, inscreva-se e compartilhe. Que mais corações sintam o renovo do Espírito e encontrem um novo começo com Deus.